Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 9. Um saque de Roma para acabar com os saques de Roma. No episódio anterior, vimos Roma triunfando. Destruiu Veii, que era sua competição etrusca, e trouxe, inclusive, Juno, que era a deusa protetora de Veii, para um templo em Roma. Vimos também que Camilo, o herói romano daquela conquista, foi exilado e banido. E ele, pedindo aos deuses que se ele tivesse sido injustamente punido, que a cidade fosse punida. Não demorou muito tempo e os deuses deram seu veredito. A cidade foi punida. Na década da destruição de Veii, tribos celtas, ou também chamadas gaulesas, começaram a emigrar, vindo do que hoje chamamos Suíça, Alemanha, França, no norte dos Alpes, para o sul e para a Península Itálica. Os romanos diziam que a grande atração para essas tribos era o vinho, que eles conheceram a partir do contato com as tribos do sul e gostaram. As explicações históricas passam por processos migratórios muito maiores do fim da Idade do Bronze na Europa e na Ásia. Depois de destruir as cidades etruscas ao norte de Roma, essas tribos, sob a liderança de um guerreiro chamado Breno, partiram para o ataque a Roma. Isso em torno do ano 390 a.C. As legiões romanas seguiram para o norte para interceptar esses que eles chamavam de bárbaros, né, que era um nome dados pelos gregos para as tribos, ou os grupos, as comunidades que não falavam grego. Os gregos diziam que as línguas desses grupos soavam para eles como barbar. Então, daí surgiu o termo bárbaro, que hoje acaba tendo a conotação de estrangeiro, inculto, inferior, uma série de coisas, como a gente usa em português, um ataque bárbaro ou uma ação bárbara, né? Essas tribos foram então as legiões romanas, encontraram essas tribos vindo do norte em torno de um rio chamado Rio Alia. Ao se deparar com aqueles grupos celtas ou gauleses, que eram muito diferentes fisicamente das tribos latinas, eles eram louros, eles eram mais altos e não usavam a formação em falange, que as tribos latinas usavam, que tinham aprendido com os gregos. Os gauleses atacaram com toda velocidade, diretamente a linha de soldados romana. A linha não sustentou, né, aquela linha que é utilizada nas falanges não sustentou, quebrou, partiu, e as alas do exército romano, que eram compostas por soldados da classe baixa, ou seja, eram levemente armados, foram facilmente derrotados e acabaram fugindo, deixando a falange central, que era dos mais ricos e era armada fortemente, mas pesada, foi cercada e foi massacrada pelos gauleses que tinham armas leves. Os romanos datavam esse momento, como eu já falei, em torno do ano 390 e passaram a chamar esse dia como um dia amaldiçoado na história romana. Com as tropas destruídas, uma parte da população conseguiu se abrigar na colina do Capitólio, mas a cidade em si ficou desprotegida. Os invasores não acreditaram quando eles chegaram na cidade e viam que estava completamente vulnerável. Tanto que o líder dos bárbaros, que a gente sabe se chamava Breno, foi deixando suas tropas aos poucos conquistarem Roma, né? E eles acabaram ficando lá 7 meses. E o resto da população romana ficou no Capitólio, outro tanto tinha fugido, e eles destruíram a cidade. É, é importante essa explicação, porque lembra que quando a gente fala do período dos reis, a gente fala que eram todas lendas. Até agora, no período da República, a gente fala que eram semi-lendários, mistura de lendas e de história. Por quê? Porque os bárbaros queimaram todos os registros históricos na cidade, né? Então, o próprio Tito Livio, quando ele escreve a história dele de Roma 2000 anos atrás, 400 mil anos depois desse desastre, ele reclamava que os registros históricos romanos tinham sido queimados e que a história de Roma, propriamente dita, registrada pelos senadores e pelos pontífices, só iria começar aí. E a gente vai falar desse parágrafo do Tito Livio no começo do livro 6 dele, na próxima semana. Ao fim das 7 meses de ocupação, os invasores
gauleses já estavam cansados daquele clima romano porque eles consideravam muito quentes, né? E os romanos no Capitólio não tinham como retomar a cidade. Os dois lados então tiveram que negociar uma saída que nenhum dos dois considerava honrosa. A saída é que os invasores iam ser pagos para sair de Roma. O preço cobrado por eles foi 500 quilos de ouro. Por essa época, em torno dos 7 meses, o nosso herói, o herói romano da tomada de Veio, Camilo, que estava no exílio, foi chamado para liderar tropas e libertar a cidade. Para a gente ter em mente, para ter uma ideia, a mente legalista dos romanos, diz a história que Camilo não aceitou o posto de ditador que tinha sido oferecido a ele para liderar as tropas e libertar a cidade, até que ele recebesse por escrito dos senadores que estavam lá presos na colina do Capitólio, mandasse uma mensagem escrita confirmando a escolha dele como ditador e líder das tropas romanas. Mesmo assim, quando Camilo conseguiu reunir e organizar as tropas suficientes para marchar e libertar a cidade, as negociações já estavam chegando no final, ou seja, o ouro já estava começando a ser pago. Segundo a lenda, os romanos notaram que a balança que eles estavam pesando o ouro para pagar os bárbaros para ir embora estava adulterada. E os quilos que eles estavam pesando eram mais pesados do que deveriam ser. Eles se queixaram e, em resposta, o Breno coloca a sua espada, né, como a história do fiel da balança, né? Coloca a espada na balança, aumentando mais ainda aquele desequilíbrio e afirmando de forma que ficou famosa, né? Ai dos vencidos, né? Coitado dos vencidos. Ou seja, derrotado não tem como negociar aqui. Os bárbaros saíram com essa cerca de meia tonelada de ouro e Camilo chega na cidade um pouco tarde demais para recuperar esse pagamento. Claro que os romanos têm uma história, uma versão diferente dessa história, né? Onde o Camilo perseguiu os bárbaros no caminho de volta para o norte e que teria retomado boa parte daquele dinheiro que os romanos eh, tinham pago, né? Bom, de qualquer forma que foi a conclusão da invasão e do saque de Roma, os gauleses acabaram se formando comunidades ali lá no norte da Itália, mas ao sul dos Alpes, que os romanos passariam a chamar de esse lado dos Alpes, né, que é a área cisalpina, enquanto que o outro lado dos Alpes seria a ala transalpina, né? Até Júlio César, esses gauleses seriam o pesadelo dos romanos. A gente vai chegar lá um dia. Quando os bárbaros saem, o Camilo chega, os romanos têm que decidir o que a gente vai fazer. A cidade está toda queimada e a gente não vai ter como morar aqui, né? Eles tiveram que decidir então o que fazer. Houve uma proposta de se mudarem para Veii, que era a cidade que eles tinham destruído, que ainda estava ocupável, né? E nesse momento, o Camilo apelou para o sentimento patriótico dos romanos e teria dito a ele assim: que a gente não vai abandonar essa terra onde estão enterrados nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, né? Que a gente vai ficar por aqui. Diz a lenda ainda que eles decidiram fazer uma votação para saber se ficavam ali ou se mudariam para Veii. E, na hora do voto, o primeiro senador que ia votar, na hora que ele ia votar, eles ouviram um centurião marchando umas tropas afora do Senado, e na hora que ele ia votar, o centurião teria dado a ordem: eh, alto, né, parem, as tropas parem, e nós vamos acampar aqui porque aqui é o melhor local. Claro que os romanos, a gente já viu que eles são muito supersticiosos, e por conta desse homem, né, desse augúrio, daquele centurião ter dito isso na hora do voto, os romanos acabaram votando ficar por lá e reconstruir a cidade aonde estava. Os romanos usavam essa história também para explicar por que Roma era tão desorganizada. Isso porque as cidades fundadas pelos romanos, uma das características delas é que elas tinham ruas perpendiculares. Por quê? Porque era assim que os romanos organizavam seus acampamentos militares, com ruas de ângulos de 90 graus. E em Roma, na Roma antiga, isso não era obedecido. As ruas da Roma antiga eram conhecidas por serem desorganizadas.
Então os romanos explicavam que era por conta deles terem reconstruído a cidade de uma maneira muito rápida depois das invasões bárbaras. Esses saques, esse saque de Roma, em torno do ano 390, nunca foi esquecido pelos romanos. E até Júlio César conquistar a Gália e derrotar as tribos bárbaras do norte, que eles chamavam de bárbaras do norte, que aconteceria 300 anos depois, mais de 300, em torno de 350 anos depois, eles sempre consideravam os gauleses temíveis inimigos que estariam sempre ali à porta para potencialmente invadir Roma novamente e saquear a cidade. Por conta disso, os romanos continuaram com a sua tradição guerreira e no próximo episódio a gente vai ver que eles vão finalmente consolidar o centro da Itália. A Etrúria já estava praticamente destruída pelos bárbaros e a República Romana vai encarar o seu próximo grande inimigo, que são as tribos samnitas do leste da Península Italiana. Isso a gente começa a ver na nossa próxima história. Na próxima semana a gente se encontra.